Olá a todos, bem-vindos à Escola Ketonite. É com prazer que trazemos até ti mais uma aula desta escola. Como tu podes ver, já estamos na nossa sétima aula desta terceira teoria, que tenta explicar o capítulo 8 de Daniel. Como também vês, o título desta mesma teoria é 6 Keren, e como tu já sabes, 6 significa exatamente o número de chifres do bode, e Keren é exatamente como se diz chifre em hebraico. Hoje vamos falar sobre os transgressores, que como tu podes ver aqui, está aqui escrito em hebraico Raposhim. Raposhim quer dizer exatamente os transgressores em hebraico. Como sabes também, todas as palavras terminadas por Ra, que é esta primeira letra, com o A, significa exatamente um grupo específico, ok? Que neste caso é exatamente o grupo dos transgressores. E hoje vamos ficar a saber quem são estes mesmos transgressores. Tens aqui também esta imagem lindíssima, mas também muito trágica, exatamente da condenação do nosso grande mestre Yeshua, Jesus, onde tu podes ver exatamente dois grupos de pessoas, não é? Identificados exatamente nesta parte superior como os romanos, ok? Os romanos, e nesta parte inferior os judeus, ok? Os judeus, os romanos e os judeus. Estes mesmos romanos e judeus estão envolvidos neste assassinato que não foi justo, portanto, Jesus não cometeu nenhum delito, não cometeu nenhuma maldade, pelo contrário, ele só fez o bem. Portanto, ele não merecia este castigo, e especialmente de cruz, a morte mais cruel, executada exatamente por estes mesmos romanos. Okay? Portanto, ele não merecia esta mesma morte. Também podes ver que, e aqui eu quero fazer uma ressalva, quando nós estamos a falar em romanos e judeus, não foram todos os romanos, não foram todos os judeus. Okay? Havia judeus que não queriam a morte de Jesus. Okay? Portanto, que não estavam de acordo com esta condenação. Assim como também havia romanos que não queriam a morte de Jesus. Tens o exemplo relatado nas Sagradas Escrituras da esposa de Pilatos. Okay? A esposa de Pilatos foi junto de Pilatos para que ele não se envolvesse naquela questão daquele justo. Portanto, ela considerava Jesus como justo. Isto é, um ser que não merecia ser condenado à morte. Ok? Portanto, isto é, quando nós falamos em romanos e judeus, não estamos a referir a todos os romanos, não estamos a referir a todos os judeus. Okay? Obviamente que estes seres humanos, não é, que condenaram Jesus eram romanos e também eram judeus. Okay? Portanto, quando nós falamos em romanos e judeus, estamos a referir exatamente àqueles unicamente que levaram Jesus à morte. E como tu vais ver ao longo desta mesma aula, vais ver que estes romanos e judeus estão ligados a estes transgressores. Agora eu pergunto será que são só romanos? Será que são só judeus? É isso que nós vamos estudar durante esta aula. Para começar, eu gostava de trazer-te esta história que está relatada em Números no capítulo 16, uma história trágica dentro do povo de Israel, que para mim é o povo escolhido, desde o seu início. Portanto, o povo de Israel, os descendentes de Jacó. Israel foi exatamente o nome atribuído a Jacó, está bem, pelo próprio anjo. E, portanto, este povo chamava-se exatamente o povo de Israel. Okay? Então, esta história encontra-se exatamente após a saída do povo de Israel do Egito, da escravidão, e este acontecimento trágico vai acontecer exatamente no deserto, quando o povo de Israel estava a vaguear pelo deserto. Este povo de Israel já tinha visto tantas vezes a mão de Deus, mas continuava se revoltando contra os dirigentes, não é, que Deus tinha colocado no povo de Israel,
que era exatamente Moisés, foi o libertador deste mesmo povo de Israel, e o seu irmão Arão, que era o sumo sacerdote. Okay? Ora, quando nós falamos no povo de Israel que se revoltou contra os seus dirigentes, não estamos a falar de todas as pessoas do povo de Israel. Okay? Apesar que depois no final as coisas não vão ficar, costuma-se dizer, resolvidas. Mas obviamente que havia pessoas que não estavam de acordo com esta revolta. Então, resumindo esta revolta, esta foi liderada por um levita que pertencia à tribo de Moisés e Arão, que também eram levitas, só que Deus anteriormente tinha escolhido Arão e a família de Arão para serem os sacerdotes no tabernáculo. Só que este Coré achava, não é, que também devia participar nesse mesmo sacerdócio. Só que Moisés vai-lhes dizer a eles que eles, portanto, apesar de não serem sacerdotes, eram pessoas que ministravam no tabernáculo, isto é, também tinham um privilégio, não é, diferente de todo o restante do povo. Mas ele não vai concordar, não é? E vai dizer que estes mesmos líderes não deveriam, portanto, que havia outros líderes dentro do povo. E então o Coré vai se associar a 250 líderes do povo de Israel contra Moisés. E Moisés, com a sua paciência, com a sua mansidão, este homem era mesmo um homem de Deus, sem dúvida nenhuma, vai pedir a estes mesmos 250 líderes que tragam os seus incensários, não é? Junto do tabernáculo de Deus, que trouxessem também incenso para queimar a Deus, e depois Deus escolheria exatamente quem seriam esses mesmos líderes. Não é? Se eles estavam a questionar esta mesma decisão de Deus, não é? Que tinha sido Moisés e os descendentes de Arão como sacerdotes, não é? Então eles que trouxessem os incensários a ver se Deus, portanto, daria ordem para que eles queimassem esse mesmo incenso diante de Deus. Ora, Deus, não é? Deus estava a ver tudo. E antes que alguma coisa, costuma ser, alguém fosse junto dele ou que pusessem à prova, ele vai junto de Moisés. Não é? E vai dizer que aquele povo não estava a reclamar ou a revoltar-se contra Moisés, mas contra o próprio Deus. E isto costuma-se dizer, e já visto nas minhas teorias, quando isto acontece, não é? As coisas não correm nada bem. Não é? Não correm nada bem porque costuma-se dizer Deus é quem manda. Ok? Portanto, eu olhando para este mundo e vendo tanta maldade, eu costuma-se dizer a maldade tem o seu limite, tem o seu tempo de execução. Porquê? Porque mesmo sendo um mundo mau, Deus não deixa que essa maldade se prolongue por muito tempo. Okay? E o que Deus vai dizer a Moisés é que o povo, não é? que estava a se revoltar contra ele ia ser destruído. Não é? Porque costuma-se dizer quando as pessoas não querem, e costuma-se dizer têm que ser punidas. Não é? E o que Moisés vai junto do povo e vai dizer para eles se retirarem de próximo da tenda de Coré, porque a mão de Deus ia se ver. Então o que Moisés vai dizer àqueles homens, mediante o povo de Israel todo, que se eles morressem de morte natural, não é? Como todo ser humano, então de facto Moisés não era o líder do povo. Mas se alguma coisa de sobrenatural acontecesse, não é? Que não fosse o natural, então eles saberiam exatamente quem era o líder. Ok? Os líderes. E o que vai acontecer é que, de uma maneira espetacular e trágica, não é? O próprio solo se vai abrir, ok? E vai engolir aqueles, literalmente engolir vivos, aqueles revoltosos, e eles simplesmente são engolidos pela terra, ok? Portanto, é uma coisa extraordinária, não é? Porque mesmo depois o povo vai ficar aterrorizado, não é? Aqueles que vão ficar vivos vão ficar aterrorizados como é que aquilo aconteceu e vão condenar, ok? Vão condenar Moisés
ok? Por Moisés e Arão por ter morto o povo de Israel. Quer dizer, como se Moisés e Arão tivessem aberto a terra para engolir aqueles homens. Portanto, costuma-se dizer, não se compreende, não é? Porque não foi Moisés e Arão que fez aquilo, foi o próprio Deus. Nenhum ser humano tem poder para abrir a terra e engolir pessoas. Portanto, não foi a Moisés e Arão, foi Deus. Ok? Portanto, se há algum culpado nesta história, que não há, não é? Era Deus, não é? Mas Deus, não, Deus, quando faz as coisas, faz-as bem feitas, não é? Aqueles homens simplesmente não queriam. E o curioso daquilo tudo, não é? É que nós até às vezes podemos pensar que se calhar toda a família de Coré foi engolida pela terra, mas não foi. Só foi engolido pela terra aqueles, ok, que estavam revoltados contra Deus. Quem não está revoltado contra Deus não é destruído. Porquê? Porque faz parte do povo de Deus. E nesta história trágica, não é? Tu vês exatamente os finais dos tempos. Porque muita gente diz que nos finais dos tempos que o povo de Deus vai ser perseguido, que vai ser destruído, etc, etc. Eu não vejo dessa maneira. Eu vejo o povo de Deus a ser preservado e os maus a ser destruídos. É essa a ideia, ok? Foi exatamente o que aconteceu aqui no povo de Israel. O povo que estava fiel a Deus não sofreu consequências nenhumas. Quem sofreu as consequências foi exatamente aqueles que estavam contra Deus, ok? Que para mim, este aqui, e se fores ao livro de Números 16, vais encontrar exatamente os Poshim. Ok? Estes revoltosos são os rebeldes, revoltosos, que é exatamente a palavra Poshim, são exatamente aqueles que foram engolidos pela terra. Os outros não. Ok? E quando muitas vezes o ser humano diz que existem muitas religiões, e se fores a qualquer religião vai dizer que essa religião é que te conduz à vida eterna, está errado. Okay? Porquê? Porque nesta história só existem dois grupos. Ok? Existem os que são fiéis a Deus e existem aqueles que se revoltam contra Deus. Não há outro grupo. Não há. E estamos a falar dentro do povo de Israel. Obviamente que estamos a falar dentro do povo de Israel, podemos dizer assim, todos pertencem ao povo de Deus. Não. Não. Dentro do povo de Israel também havia Pochimes. Ok? É uma coisa extraordinária. Portanto, isto é, só existe dois caminhos. Ou fazemos a vontade de Deus, ou estamos contra Ele. E quando eu olho para as minhas interpretações das minhas teorias, eu começo a pensar de que lado é que eu posso estar, não é? Porque se eu estiver do lado daquilo que não está correto, não é? Costuma-se dizer as coisas não correrão nada bem. E eu continuo a dizer que se eu estivesse errado, Deus já me tinha mandado parar com isto. Ok? E isto leva-me a pensar, e eu digo isto muitas vezes, que de facto estou correto. Okay? É essa a ideia que eu tenho. E para terminar esta história, Deus vai queimar aqueles 250 incensários. Portanto, literalmente, ele vai eu digo que ele só não derreteu os incensários porque depois Deus vai pedir que derretam aqueles mesmos incensários, não é? Porque Deus vai purificar. Essa é a palavra que eu encontro mais correta. Vai purificar aqueles incensários. E vai levá-los, exatamente, vai pedir que os derretam e que façam lâminas de metal e que cubram novamente o altar. Isto é, qualquer pessoa que olhasse para o altar veria exatamente que aqueles incensários daquelas pessoas revoltosas para Deus foram queimadas no altar. Quer dizer, é uma coisa impressionante. Tá bom? Portanto, que era para ficar exatamente como marca naquele povo de Israel. É isto que eu vejo, é isto que eu vejo nesta história. E esta história vai aparecer exatamente aqui nas nossas teorias. Ora, começando exatamente aqui por fazer uma pequena revisão da nossa aula anterior, temos exatamente aqui Alexandre o Grande, com a sua primeira grande vitória em 334 a.C. Okay? É aqui que começa exatamente o bode que veio junto do carneiro. E eu vou-te ler aqui os versículos para ser mais conciso. Okay? Está aqui. Daniel, capítulo 8, versículo 5. Diz assim:
Obviamente que estes versículos nós já lemos, já estudamos, mas eu vou fazer aqui uma rápida revisão. Eu estava considerando com atenção quando vi um bode que vinha do Ocidente, já falamos sobre isso, e havia percorrido a terra inteira, sem sequer tocá-la. E o bode tinha um chifre magnífico entre os olhos. Ok? Tinha um chifre magnífico entre os olhos. Já sabes que este bode representa o rei da Grécia. Não é? Aqui, percorrida a terra inteira, eu olho para isto como os gregos, já mesmo antes do Alexandre o Grande, eles já estavam disseminados pelo mundo inteiro. Portanto, os gregos foram disseminando não só a sua cultura, e estamos a falar da Grécia clássica, okay? Da Grécia clássica, que é aquela Grécia que todos olham para ela como muito bonita, okay? Como um dos expoentes máximos da história passada, não é? E portanto eles já tinham disseminado todas as suas ideias pelo mundo inteiro, só que depois vem Alexandre Grande conquistando este mesmo mundo. Okay? Ele aproximou-se do carneiro de 2 chifres que eu tinha visto em pé diante da porta e atirou-se contra ele no ardor da sua força e viu aproximar-se do carneiro e afrontá-lo com fúria. Ele feriu o carneiro e quebrou-lhe ambos os chifres. Okay? Então está aqui exatamente o cumprimento daqui desta parte em que o Alexandre o Grande tem a sua primeira grande vitória sobre os persas no ano 334 a.C. Está aqui exatamente quando ele fere o carneiro, versículo 7. E ele parte-lhe os chifres quando em 331, na batalha de Gaugamela, ele vence exatamente este mesmo rei Dario, o último grande líder destes mesmos persas, ok? Portanto, em 331 temos exatamente quando ele parte os chifres deste carneiro, ok? Ora, ao partir os chifres deste carneiro, quer dizer que ele ficou sem os seus reis, não é? Sem que o carneiro tivesse força para resistir. Portanto, a sua vitória na Batalha de Gaugamela foi... portanto, mesmo os gregos estavam em muito menor número e foi uma vitória decisiva. Okay? Os gregos nessa vitória perceberam que o número não contava para nada, porque os gregos eram mesmo superiores. E atirou-o por terra e o calcou aos pés. Okay? Ora, o atirar por terra e o calcar aos pés significa exatamente que a vitória foi decisiva, foi geral. Okay? Ele conquistou todo o território persa. Okay? Sem que ninguém pudesse livrar o carneiro da sua mão. E então o bode tornou-se muito grande. Ok? Portanto, o grande significa exatamente que conquistou todo o território persa. Ficou ele como o líder do mundo. Ok? Mas, embora estivesse em pleno vigor, o seu grande chifre se quebrou. Portanto, o que quer dizer se quebrou? Quer dizer que Alexandre morreu. Não é? Portanto, terminou exatamente este grande líder. Ok? Terminou, morreu. Tão simples como isso. Podia não ter morrido, podia ter ficado sem o poder, mas ele morreu muito novo. E ele vai ser exatamente... portanto, vão-se-lhe suceder não pessoas da sua família, podemos assim dizer, seus herdeiros, mas sim os seus generais. Okay? E diz que, em lugar dele, ergueram-se 4 outros magníficos na direção dos 4 ventos do céu. Ora, os 4 ventos do céu são exatamente os 4 pontos cardeais. Okay? E é isso que nós vamos ver hoje. Como tu podes ver, não é? Este líder Alexandre teve muito poder na sua mão. Está aqui o território exatamente conquistado por este Alexandre, que hoje vamos exatamente usar este mesmo mapa para ver exatamente estes 4 reis que se levantaram após o chifre grande. Ora, está aqui a interpretação desses mesmos 4 chifres, que diz assim: o ter sido quebrado quem? Exatamente o grande chifre. Levantaram-se 4 em lugar dele. Ok? Significa, e agora repara, portanto está a dar aqui a explicação, que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Ok? Portanto, após a queda do Alexandre o Grande, se levantariam 4 reinos, ok? Com
o mesmo território, porque eles vão se levantar no lugar do grande chifre, mas já não têm o mesmo poder. Porque repara, se o chifre era grande e depois nasceram 4, obviamente que esses 4, não é? Se nasceram no lugar do chifre grande, obviamente que não tinham o mesmo poder, porque de 1 fez-se 4. E se tu olhares aqui para o território de Alexandre o Grande, vês exatamente ele dividido em 4 grandes territórios. Ok? Ok? E agora vamos estudar exatamente esses 4 grandes territórios. Ao olhar para a história, vemos que o grande território conquistado por Alexandre o Grande foi dividido pelos seus 4 grandes generais. Ora, Alexandre o Grande não tinha só 4 generais, ok? Depois da morte de Alexandre o Grande, estes mesmos generais vão lutar entre si, ok? Vão lutar entre si e vão ser bastantes anos. Depois, para mais para a frente, nós vamos estudar um bocadinho desta mesma história. Obviamente que não é o geral da história, é só um bocado, ok? Portanto, aqui não vamos fazer nenhum tratado de história, apenas só uma interpretação das profecias. E vão ficar só estes 4, ok? Só estes 4 é que vão conseguir subsistir. Depois, entre estes 4, só vão ficar 2, ok? E depois, ainda mais para a frente, ainda vamos ter aqui uma surpresa, porque não vão ficar 2, vão ficar 3. Porque muita gente diz que ficaram só 2, mas não são 2, são 3. E depois, ao estudarmos o Daniel 11, deixo já aqui abrir aqui uma janela, não é? Que vão ficar, são 3, não são 2, ok? No princípio são 2, mas há sempre um que vai sobreviver. Depois vamos ver quem é que vai sobreviver. É uma coisa curiosa. Então diz que estes 4 generais eram Cassandro, ok? Cassandro, que está aqui o seu território verde. Era Lisímaco, ok? Que está aqui o território a bege. Temos o Seleuco, ok? A amarelo. E temos o Ptolomeu a azul, aqui com a região do Egito. Agora repara, temos Cassandro para o ocidente, temos o Lisímaco a norte, temos o Seleuco ao oriente e temos exatamente o Ptolomeu a sul. Ok? Exatamente os 4 pontos cardeais. A profecia não falha. Ok? E no mapa, como eu já te mostrei, podemos ver essa mesma divisão. As conclusões são as seguintes. Cassandro ficou com a Macedónia. A Macedónia era exatamente o território inicial dos gregos, praticamente. Okay? Foi o Cassandro ficou exatamente com essa região. E não é por acaso que ele vai ficar exatamente com essa região e vão se chamar exatamente os macedónios. Okay? Lisímaco vai desaparecer. Okay? Este Lisímaco vai ser conquistado exatamente pelo reino Seleucida. Okay? E este mesmo rei Seleucida vai se transformar no rei do norte, porque ele vai ficar com a região do Lisímaco. Okay? E este Seleuco ficou com a maior extensão do Império de Alexandre, como tu podes ver, não é? Facilmente. E Ptolomeu ficou também com uma região riquíssima, okay? Que era exatamente a região do Egito. Okay? E aqui um bocadinho da Anatólia, porque há muitas pessoas que olham para o Egito só como o território de Ptolomeu como sendo só o Egito, mas não é. Esta parte da Anatólia e aqui a ilha de Chipre vão pertencer a este mesmo Ptolomeu. E isto vai ser sempre uma pedra no sapato destes mesmos Seleucidas. Portanto, isto é já um vislumbre daquilo que nós vamos ver mais para a frente. E agora vamos falar sobre os prevaricadores, os transgressores, que é exatamente aquilo que se encontra no versículo 23. Aquilo que eu te quero dizer neste momento é que aquilo que nós vimos até agora, nesta interpretação, é aceito pela maioria dos estudiosos das Sagradas Escrituras. Mas aquilo que eu vou te dizer aqui para a frente, se calhar nunca viste isto em lado nenhum, eu pelo menos nunca vi. E penso que isto é bastante novo. Okay? Então diz assim o versículo 23. Mas no final do seu reinado. Ora, no final de que reinado? Exatamente no reinado dos 4 chifres. Ok? Portanto, isto é, quando os 4 chifres se terminarem, okay? Quando acabarem os prevaricadores, okay? Os prevaricadores, que neste caso são os transgressores, que é a mesma coisa, se levantará um rei. Ora, muitas traduções
leem estes prevaricadores como transgressões. Não é transgressões. É exatamente transgressores. Isto é, os tais prevaricadores. Ok? Ok? Está a perceber? Que são exatamente os Poshim. Os Poshim. O Rapashim. Ora, quem são estes prevaricadores? Ora, isto muito tem-se dito sobre estes prevaricadores e procura-se exatamente esses prevaricadores na altura dos gregos, do Império Grego. Mas estes prevaricadores não são gregos. Estes prevaricadores são exatamente o Império que viria após os gregos. Porquê? Porque se o bode são gregos, não é? Estes prevaricadores não podem ser gregos, senão teriam que pertencer ao bode. Estes prevaricadores não são gregos, não pertencem ao bode. Porquê? Porque se tu olhares para a visão do bode, não é? Do carneiro e do bode, estes prevaricadores não estão na visão. Eles só estão na explicação do Gabriel a Daniel. Ok? Agora, o rei sim, este rei que se levantará após os prevaricadores, que eu já disse que para mim é o Napoleão Bonaparte, e a nossa próxima aula vai ser sobre ele, só sobre ele, era exatamente o rei que viria após o Império Romano. E como eu já te disse que o Império Romano terminou aí por volta dos finais do século XVIII, início do século XIX, não é? Ora, quem é que reinava nessa altura? Era exatamente o Napoleão Bonaparte. Portanto, a profecia cumpre-se perfeitamente. E estes prevaricadores são, sem dúvida nenhuma, para mim, os romanos. Ok? Então eu vou-te ler aqui a minha explicação. E agora eu vou-te usar, por incrível que pareça, não é? Vou usar Isaías 53. Portanto, o profeta Isaías, muito antes de Daniel, já tinha profetizado esses mesmos prevaricadores. Porque, repare, estes Poshim que estão aqui, quando acabarem os prevaricadores, como Daniel não fala mais neles, isto é, o Gabriel, quer dizer que eles já tinham sido falados anteriormente. Ora, o que eu fui fazer foi à procura destes Poshim antes de Daniel. Onde é que eu os encontrei? Encontrei exatamente em Isaías. Ok? E agora vou trazer exatamente a minha explicação. Neste versículo, a palavra Poshim foi traduzida por prevaricadores, mas podia ter sido traduzida por transgressores, revoltosos, rebeldes, por aí afora. E agora repara, os rebeldes revoltosos, naquela história que tu viste de Números 16, eram exatamente os revoltosos, os Poshim. Okay? Encontrei esta palavra nestas passagens todas bíblicas. Okay? E destes textos sobressaem dois. Ok? Portanto, como tu vês, eu vou à procura da palavra em todos os textos bíblicos. Obviamente que eu não posso garantir que são todos, mas estes foram os que eu encontrei. Portanto, quando eu digo eu encontrei, quer dizer que pode existir mais, mas este foi o que eu encontrei. Eu nunca garanto que são todos, está bem? Porque pode haver sempre algum que nos falhe. Portanto, este foi onde eu encontrei. E destes textos sobressaem dois. Um está em Isaías 53:12 e outro em Oséias 14:9. Os versículos pertencem a dois livros proféticos. Portanto, para já, aquilo que nós podemos concluir é que estes dois versículos pertencem a dois livros proféticos. Ok? Ora, estamos a falar exatamente de profecias. No capítulo 53 de Isaías encontra-se uma profecia sobre um homem de dores, desprezado e de quem os homens escondiam o rosto. Ora, este capítulo, para alguns judeus, e agora eu friso isto, ok? Para não ferir ninguém. Para alguns judeus, e se algum judeu me está a ouvir, para alguns judeus este capítulo, costuma-se dizer, não devia estar aqui no profeta Isaías. Porquê? Porque para alguns judeus o Messias é um libertador. Ora, era um que os vem libertar de alguma opressão que esse povo de Israel teria. Okay? Portanto, nunca poderia ser um homem de dores desprezado de quem os homens escondiam o rosto. Não pode ser, este não pode ser o Messias. Mas o que é certo é que este capítulo está em Isaías 53. Não pode ser arrancado. Ora, quem é este homem de dores desprezado de quem os homens esconderam o rosto? É exatamente o Mestre Yeshua, Jesus. Sem dúvida nenhuma. Okay? E graças a Deus que existem muitos judeus, pessoas espetaculares, que acreditam exatamente em Jesus como o enviado de Deus, o Messias. Okay?
E é esse o objetivo com estas aulas. Para mim, esta profecia refere-se ao Messias que haveria de levar toda a iniquidade da humanidade. Sem dúvida nenhuma. E este Messias, quem é este Messias? É exatamente o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. E eu trago-te aqui exatamente Marcos 1:1, ok? Que começa exatamente o seu Evangelho dizendo: princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Quem é este Jesus Cristo? Exatamente o Filho de Deus. Okay? Jesus Cristo é o Filho de Deus. Okay? Sem dúvida nenhuma. Okay? Concordo plenamente com Marcos. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Okay? Portanto, ele é o Filho de Deus, este homem de Deus que foi desprezado. Como tu viste na imagem logo do início, ele foi condenado à morte sem ter feito qualquer mal. Okay? Ele só fez o bem. O bem. E agora eu vou-te trazer aqui um bocadinho do Isaías 53. Okay? São exatamente os 3 últimos versículos, que diz assim: todavia, ao Senhor agradou-mo ele. Quem é este Senhor? É exatamente o Deus eterno. Fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Isto é, isto está penso que está no futuro, não é? Que quando ele vir a expiação do seu pecado, não é? Quando ele puser-se ele próprio por expiação do pecado, ele verá a sua posteridade. Portanto, isto é, quando o sacrifício dele se puser por expiação dos pecados do homem, então aí é que ele vai ver exatamente o fruto do seu trabalho, não é? Que ele diz: e verá o fruto do seu trabalho, da sua alma, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos. Ok? Portanto, isto quer dizer que o próprio Deus, não é, ficará satisfeito com o próprio trabalho deste mesmo servo, o justo, que justificará muitos. Quem é este justo? É exatamente Jesus, porque diz mesmo assim: porque as iniquidades dele levará sobre si. Ora, e nós estamos a ler Isaías, parece que estamos a ler um dos Evangelhos, mas não é. É Isaías, estamos a ler Isaías 53. Portanto, isto é exatamente o Evangelho de Cristo. Sem dúvida nenhuma. É a vida de Cristo. E os seus frutos, não é? Obviamente que eu não vou falar aqui sobre os frutos, porque senão ainda trazia aqui mais confusão, mas para mim os frutos de Jesus já se viram. E estão-se a ver e vão-se ver por todo o futuro. Ok? Estes frutos são eternos. Está bem? São eternos. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Isto aqui estará nas minhas próximas teorias, ok? E com os poderosos repartirá ele o despojo. A Bíblia é qualquer coisa de extraordinário. Eu não vou falar sobre estas palavras super inspiradas, porque senão traríamos aqui outra teoria. Porquanto derramou a sua alma na morte, e agora eu quero deixar aqui bem saliente esta parte. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Ora, na sua morte foi contado com os transgressores. Ora, quem são estes transgressores? É exatamente aquela imagem que tu viste no início. Quem são os transgressores? São exatamente os romanos, e em conjunto com os judeus, que, como eu já disse, que não são todos, ok? Não são todos, mas são aqueles exatamente que o condenaram à morte, ok? Ele foi contado com esses. Muitas pessoas olham para estes transgressores como sendo todos os pecadores que Jesus salvou. Sim, também pode ser, mas eu olho um bocadinho mais longe. Ele foi contado com os transgressores, quer dizer que ele esteve no meio daqueles mesmos transgressores, dos pós-Shima, não é? Repara que assim como aqueles do povo de Israel, os seguidores de Coré, há muitos que dizem de Coré, se revoltaram contra Moisés, não é? Contra Moisés. Estes também se revoltaram contra o próprio Filho de Deus. Filho de Deus.
portanto os próprios judeus, revoltaram-se contra o Filho de Deus, levando-o à morte, em conjunto com os outros transgressores, que são quem? São os romanos. Okay? São os romanos. Mas por incrível que pareça, não é? Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. E agora repara, tu vais ver, mesmo na morte de Jesus, soldados romanos a confirmar que de facto Jesus era de facto o Filho de Deus. Ora, isso mostra que, se calhar, possivelmente, posteriormente, depois de ter presenciado aquela morte, onde o poder de Deus esteve sempre presente e foi visto, não é? Aqueles mesmos homens podem se ter entregado ao Deus eterno. Okay? E se calhar no céu vamos ter muitas surpresas, porque de facto Jesus intercedeu também por estes homens, por estes soldados e por estes homens que o levaram à morte. Vamos ter muitas surpresas. E ainda bem por isso, costuma-se dizer, mesmo aquelas pessoas que nos oprimem, nós devemos orar por essas mesmas pessoas, ok? Porquê? Porque elas também têm direito, ok? Direito, isto é, têm a possibilidade de aceder a esse mesmo reino eterno, pelo sangue de Cristo, ok? Pelo sangue de Cristo. Portanto, todos nós, como seres humanos, temos a possibilidade de aceder ao reino eterno de Deus através do sangue de Cristo. Okay? Todos temos. Eu gostava de terminar aqui com esta parte. Diz assim: este último parágrafo é constituído por os últimos 3 versículos do capítulo 53 do livro de Isaías, como eu já te disse. No versículo 12, okay, deste mesmo capítulo 53, a palavra poshim aparece 2 vezes e, analisando o período da vinda do Senhor Jesus a esta terra, podia-se associar estes transgressores ao Império Romano. E, no meu entender, corretamente. Portanto, estes poshim são exatamente o Império Romano. Okay? E penso que o significado vai um pouco mais longe. Okay? Eu não fiquei só por aqui. Ao ler o último versículo do livro de Oseias, fica-se sem qualquer dúvida. E antes de eu ler este último versículo de Oseias, que é exatamente o último versículo do livro de Oseias, o nome de Oseias significa rocheia, diz-se rocheia, e significa exatamente a salvação. Ora, quem é esta a salvação? A salvação é exatamente Jesus Cristo. Jesus Cristo é a salvação. Ora, e agora fica a pergunta: e quem é o Salvador? O Salvador é o Deus Eterno. Portanto, muitas vezes, eu penso que aqui é que é a confusão. Diz que Jesus é o Salvador. Jesus não é o Salvador. Jesus é a salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Ele é a salvação. Isto é, ninguém consegue ir ao Pai senão por Ele. Porquê? Porque Ele é que é o caminho. Ele é a salvação, é o rocheia. Okay? É o rocheia, é o Oseias. Ora, e quem é o Salvador? Obviamente que o Salvador é o Deus Eterno. Esse é que é o Deus Eterno. Se olhares para, por exemplo, para São João 3,16, que é exatamente um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ora, quem é que deu o seu Filho unigênito? Não foi Jesus que deu o seu Filho, foi o Pai que deu o seu Filho unigênito. Ele é o Salvador. Okay? Ele é que deu a dádiva maior que ele tinha. Qual era a dádiva maior que ele tinha? Era exatamente o seu Filho. Não havia nada mais precioso para o próprio Deus Eterno para dar pela humanidade que não fosse o seu Filho. Ele deu o seu Filho. E diz mais à frente, para que todo aquele que nele crê não pareça, mas tenha a vida eterna. Okay? É qualquer coisa extraordinária, não é? É qualquer coisa de sublime. Isto é, nós temos que crer neste mesmo enviado de Deus. E se eu estou a falar agora para algum judeu que não acredita que Jesus é o Messias enviado por Deus, não existe salvação, não existe vida eterna sem crer que este mesmo enviado é o Messias. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que deu o Oseias, que deu a salvação. Se não crermos nesta mesma salvação,
neste rocheia, não teremos acesso à vida eterna. Okay? É a coisa mais simples que existe. Okay? E Oseias termina o seu livro dizendo assim: quem é sábio para que entenda estas coisas? Quem é sábio? És um sábio? Então tens que entender isto. Quem é prudente para que as saiba? Ok? Portanto, costuma-se dizer, tens que ser prudente para saberes isto. Porque os caminhos do Senhor são retos. Ok? Porque os caminhos do Senhor são de justiça. E os justos andarão neles. Portanto, aqueles que reconhecem qual é o caminho do Senhor, eles vão andar neles. Mas diz que os transgressores neles cairão. Okay? Quer dizer que estes transgressores não reconhecem qual é o caminho do Senhor e preferem andar em outros caminhos. É aquela ideia de que neste mundo só existem duas religiões. Não existem 30.000 religiões cristãs. Só existem duas religiões. É exatamente aqueles que andam nos caminhos do Senhor. Não é? E esses sim, esses fazem parte de uma religião, e os que não fazem parte dessa religião são exatamente os transgressores. Fazem parte da religião do inimigo. Não há outros caminhos. Só há dois. São os caminhos do Senhor e os caminhos que não são do Senhor, que são exatamente os caminhos do inimigo. Não há. Não há uma terceira hipótese. Só há estas mesmas duas hipóteses. Então quem são os transgressores? São exatamente aqueles que não andam no caminho do Senhor. Ok? E que num aspecto espiritual são todos aqueles que não pertencem exatamente a este mesmo caminho, e que numa parte física, que nós é aquilo que nós queremos, numa parte física, isto é, na história deste mundo, é exatamente o Império Romano, que esteve exatamente do lado daqueles que condenaram Jesus, não é? Que seguiram exatamente aquele crucificam, e eles é que escolheram crucificar Jesus, porque mesmo Pilatos apresentou ao povo duas opções, ou Barrabás ou Jesus, e eles escolheram o Barrabás, ok? Libertar Barrabás e crucificar Jesus, e os romanos simplesmente fizeram aquilo que os judeus tinham dito, ok? E portanto estes romanos, ao fazer o que alguns do povo de Israel queriam, também fizeram parte destes mesmos transgressores, ok? São os transgressores, sem dúvida nenhuma. Portanto, quando olhas para Daniel, não é? Na interpretação de Daniel, quem é que viria a seguir aos 4 chifres? Exatamente os transgressores, os romanos, que foram aqueles que estiveram envolvidos diretamente na morte do Filho de Deus. Sem dúvida nenhuma. Em jeito de conclusão, para mim, os transgressores são todos aqueles que não andam no caminho do Senhor. Se Israel é o povo de Deus, okay? Se Israel é o povo de Deus, os transgressores foram aqueles que sempre os oprimiram. Quem é que oprimiu o povo de Deus? Exatamente os romanos. Ou os desviaram do Senhor, mesmo pertencendo ao seu povo. Okay? E este pertencendo entre aspas. Porquê? Porque estes seguidores de Coré também pertenciam, entre aspas, ao povo de Deus. Okay? Isto é, estavam com o corpo presente, mas muito longe de Deus. Okay? Ora, se estão longe de Deus, são feitos exatamente transgressores, porque não estão nos caminhos do Senhor. Tão simples como isto. Okay? E esta é exatamente a ideia que eu te deixo. Ou pertencemos aos caminhos do Senhor, andamos nos caminhos do Senhor, ou somos transgressores e andamos nos caminhos do inimigo. Só há estas duas religiões, não há mais religião nenhuma na Bíblia. Okay? E espero que tu faças sempre a melhor decisão, okay? E eu também, obviamente, e que decidamos exatamente andar nos caminhos do Senhor. E se gostaste desta aula, convido-te a inscreveres no nosso canal, a deixares o teu like, a compartilhares os nossos vídeos e a acionares as notificações para receberes mais informações deste canal, que eu penso que já é o teu, que é exatamente a Escola Kitanite. Então, tudo de bom para ti.